audiência toda. Vamos receber também aqui o professor Mário Sérgio Lepre. Professor, bem-vindo. Ele que é advogado, mestre em ciência política e professor da PUC do Paraná. Professor, como é que o senhor vê a situação do mal no CID? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Davi e à Bárbara. Eu entendo da seguinte forma: nós estamos num momento bastante complicado, né? Por quê? Porque está se percebendo que há, sim, um problema sério em relação à delação. Então, isso se sustenta sem a delação, é algo que a gente vai ter que analisar como é que vai se dar, mas eu percebo que, politicamente, o que a gente tem? A gente tem que há, sim, uma estratégia, e eu acredito que essa estratégia vem do Supremo Tribunal Federal, de fazer com que você retire do jogo uma peça fundamental da política brasileira. E isso não é bom. Por quê? Porque da forma como as coisas vieram se concretizando até aqui, e o que a gente teve, principalmente nessa semana que está acabando, a gente percebe que há sempre um castelo de areia que foi sendo erguido, e a situação está indo cada vez mais para um lugar em que provavelmente haverá uma condenação, mas uma condenação que ela será extremamente frágil. Esse é o meu entendimento. E essa fragilidade ela vem para o ambiente político. Por quê? Porque o ambiente político não gosta disso, né? O ambiente político ele é o jogo democrático. O jogo democrático tem que ser dado pelas urnas. E quando você tem um terceiro ator, que não é nem o legislativo e nem o executivo, atuando de forma muito clara, no sentido de que tem em face desse ator, que é o Poder Judiciário, um adversário político, que se encontra na oposição ao atual governo, esse conjunto de fatores, a mim, me parece extremamente ruim. Por quê? Porque você está indo para uma situação que a gente vai ter dificuldades na consolidação do ambiente democrático. Embora existam muitos analistas que entendem que houve essa tentativa de golpe aí, mas na forma como eu analiso as coisas, é muito claro que você teve muito mais a tentativa de atribuir muitos desses fatos a esses atores, e isso foi indo longe demais a ponto dos fatos efetivamente não comprovarem isso. E isso leva para a política um ambiente extremamente esgarçado, porque você não tem o ator Jair Bolsonaro elegível, esse é um grande problema, né? Mas aí, havendo condenação penal, então ele estaria também com seus direitos políticos suspensos, e o pior de tudo, né? Ele estaria preso, e o fato de estar preso te retira dele a articulação política para a eleição, que é uma eleição fundamental, que é a eleição do Senado Federal. Que eu acho que essa é a preocupação muito forte do Poder Judiciário. Porque o Senado Federal, em 2027, com uma grande maioria conservadora de direita, você vai ter um ambiente muito diferente do jogo que a gente está vendo hoje. Então eu acho que a retirada de Bolsonaro, exatamente no sentido de condenação penal, eu acho que ele está mais nessa direção, para evitar a articulação de Bolsonaro em relação à política.